Existem personagens que nós amamos de coração e outros que simplesmente detestamos. Às vezes isso chega a um nível de ódio mesmo, como uma galerinha que não suporta ouvir o nome do Griffith. Mas gostarmos ou não de um personagem, isso é bastante pessoal. Às vezes não gostamos muito de alguém porque simplesmente não vamos com a sua cara. E até mesmo os autores acabam fazendo isso de propósito com alguns personagens. Às vezes eles são criados pra gente amar ou pra gente odiar. O problema mesmo é quando tudo sai errado e nós passamos a sentir um ódio tremendo de um personagem que foi feito pra que a gente goste dele. Então no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns personagens que é detestável e o que torna um personagem bom. Começando com Sakura Haruno. No caso dela, ela foi meio mal desenvolvida. Ela conseguiu ter menos desenvolvimento do que o Shisui e o Uchiha, que acabou aparecendo por, sei lá, uns 3 minutos no anime inteiro. Então meio que não foi muito culpa dela. Um outro personagem é o Tanjiro de Demon Slayer. O cara é tão bonzinho que chega a ser irritante. E muita gente detesta ele simplesmente pelo fato dele não errar nunca. O moleque chega a ser num nível suportável, ele é sempre o certinho em tudo, ele não erra em nada. Outro tipo de personagem que irrita bastante é aquele personagem que não aprende nada. Um exemplo é o Ash de Pokémon. Ele simplesmente disputa lá a final do campeonato com os melhores treinadores do mundo inteiro e logo na próxima temporada ele perde para uma criancinha que acabou de ganhar um Pokémon. O Pikachu passa por 399 mil temporadas pra ir lá e perder pra um Pokémon de tipo água. É nesse nível de bizarrice. Outro tipo de personagem que ninguém suporta é aquele personagem que fica repetindo as mesmas coisas. Um exemplo ótimo desse é o Brook de One Piece. 99% das falas dele é perguntando se pode ver a calcinha de alguma menina. E cara, isso irrita demais, velho. Também tem aqueles personagens que grita bastante, que nem o Asta. Tem o personagem que só apanha e reclama, que nem o Seiya. E por fim, tem a Capitã Marvel, que consegue ser insuportável em todos os aspectos. E como eu mencionei mais cedo, existem alguns personagens que foram feitos para ser odiados, mas no caso da Capitã Marvel é completamente o oposto. Ela foi feita para agradar as pessoas, mas acaba acontecendo completamente o oposto. Capitã Marvel ela é odiada por muitos e amada por poucos, e no filme ela é mostrada como sendo um ser perfeito, divino. Ela não erra nunca, ela sempre tá certa em todas as ocasiões. O que é bem diferente de outros personagens como o Cloud de Final Fantasy VII. Ele começa ali na história do jogo se achando tal, que ele é o fodão e tudo mais. Porém, logo em seguida a gente já vê os medos e as fraquezas que ele tem. E ele acaba passando por um desenvolvimento muito grande. Mesmo que ele se acha o super poderoso, ele sabe ali no fundo que ele é uma pessoa meio que normal. E se a gente for comparar até com outros Final Fantasies, o Cloud ele é o mais comunzão de todos. Ele é como se fosse uma pessoa comum mesmo do mundo aí cotidiano. Já a Capitã Marvel, ela é mostrada sem falhas claras, e ela nunca admite que tá agindo de modo arrogante, o que acaba dificultando ali com o público poder se identificar com ela. A Capitã Marvel é bem diferente do Cloud, porque ele tem que lutar ali com alguns inimigos que são infinitamente superiores a ele. Isso acaba trazendo um certo nível de crescimento pro personagem. Já a Capitã Marvel, ela nunca parece enfrentar desafios verdadeiros, deixando a trama com uma sensação que não tem perigo nenhum. Ela não enfrenta nenhum conflito real. Ela é apresentada como alguém que já sabe de tudo e não precisa mudar nada. Parece que os escritores ali só quiseram fazer um filme descrevendo como a Capitã Marvel é foda. Basicamente isso. Quando os personagens não enfrentam dificuldades ou não mostram evolução, eles podem parecer mais como fantasia dos seus criadores. E essa abordagem acaba fazendo a história se tornar menos interessante para quem está acompanhando. Pela falta de obstáculos ou de desenvolvimento pessoal, faz com que seja difícil para o público se conectar com o personagem. E isso explica o porquê dos anti-heróis ser tão querido pelo público. Como as falhas desses personagens são muito bem exploradas, é fácil da gente se identificar com eles. É por isso que a maioria das pessoas gostam do Vegeta, gostam do Itachi do Naruto, gostam do Ikki de Fênix. É porque esses personagens eles têm falhas bem evidentes. Isso acaba chamando a atenção da gente. Além disso, a maneira como se distribui a atenção entre os personagens pode influenciar na percepção do público. Histórias que se concentram muito em um único personagem pode acabar reduzindo a relevância dos coadjuvantes, restringindo suas oportunidades de se desenvolver e até mesmo tirando ali a importância da trama. E essa dinâmica ela não só compromete a narrativa, mas ela também pode frustrar os fãs desses personagens que acaba tendo menos atenção.
Colocar um único personagem como centro do universo e esquecendo todo o resto, isso é uma prática que acaba deixando as outras pessoas bastante frustradas. Você é lá, fã de um personagem e esse personagem nunca faz nada de relevante. Protagonistas perfeitos e onipotentes muitas das vezes são chamados pejorativamente de Mary Sue ou Gary Stu. Isso acaba monopolizando a narrativa, e isso é visto por muitos como um sinal de escrita fraca, pois acaba limitando a diversidade e reduz a complexidade da trama. Isso acaba acontecendo na maioria dos shonens, é sempre o protagonista que resolve tudo. Todos os problemas, todos os inimigos, é sempre o protagonista que acaba resolvendo ali a questão. Mas tem dois animes em questão, que eu vou citar agora há pouco, que foge dessa regra. Isso porque manter a narrativa equilibrada, onde cada personagem ali da trama pode ter a sua relevância, acaba se tornando mais atrativo pra gente que tá acompanhando. Isso não só valoriza cada personagem, mas também enriquece a experiência do telespectador, oferecendo uma variedade de perspectivas e aprofundando o envolvimento com a história. O exemplo dos dois animes que eu queria citar é Naruto clássico, não Shippuden, esquece, e também Hunter x Hunter. Em Naruto, personagens como o Gaara, o Sasuke e o Rock Lee, eles têm os seus arcos próprios e são explorados ali profundamente, mostrando desafios, evoluções, contribuições para a trama principal, e tudo isso é algo que a gente gosta de acompanhar. Isso não só enriquece a história, mas também permite que os fãs se conectem e se importem com muitos outros personagens além do protagonista. Um baita desenvolvimento de personagem é quando mostra os seus traumas e as suas dificuldades e como eles lidam com isso. Uma cena absurdamente profunda que nos conecta com o personagem é o discurso do Guy pro Rock Lee. Todos nós nos sentimos alguma vez fracassados ou inúteis. O Rock Lee, ele se sentia assim por não conseguir usar ninjutsu e nem genjutsu, ele só conseguia lutar ali com seus próprios punhos. E por ter se sentido humilhado, ele desejava mostrar para todos do que ele era capaz. Ele queria provar que o esforço, ele vence o talento natural. Por isso ele treinava mais do que todos os outros ninjas, ele treinava até mesmo umas 5 vezes mais. Na luta contra o Gaara, eles dizem que o Rock Lee vai apanhar até desistir, mas o Guy ele responde isso. Pobre garoto, o Gaara brincará até que ele peça misericórdia. Então, Gaara terá uma longa luta, porque isso nunca vai acontecer. Lee não sabe o que é desistir. O Lee vai continuar lutando, além do que qualquer um teria suportado. É impossível pra quem tá assistindo esse anime ou lendo o mangá não se conectar com o Rock Lee, ainda mais por ver todo o seu sofrimento. Ou seja, galera, pra gente ter empatia com o personagem, a gente precisa ver os seus sentimentos e não ver como ele é foda e resolve tudo e não tem problema nenhum. Isso não faz a gente gostar de um personagem. Por isso que os personagens secundários de Naruto são tão incríveis. Fora o Kakashi, que merecia um vídeo só pra ele, porque ele é o meu personagem preferido de Naruto. Da mesma forma, Hunter x Hunter, ele se destaca por dar espaço significativo para personagens como o Killua, o Kurapika e até mesmo os vilões. Cada um deles possui a sua própria história e é bastante rica e profunda, e ela vai se entrelaçando com o protagonista Gon, mas não precisa necessariamente que o protagonista esteja lá para toda a história acontecer. É possível a história de Hunter x Hunter acontecer por si só, sem a presença do protagonista. Isso mostra como uma boa história pode ser tecida com a participação efetiva de um elenco diverso, tornando a narrativa mais envolvente e complexa. Um outro exemplo perfeito é Jujutsu Kaisen, que acaba dando bastante importância a personagens secundários, tanto que os fãs ficam pedindo pro protagonista ter um pouco de protagonismo. Parece que agora, nesses últimos capítulos, que ele finalmente tá conseguindo fazer algumas coisas, parece que o Yuji Itadori tá tendo ali certa relevância na luta. Então eu espero que continue assim, porque a gente fica rezando ali porque o protagonista faça alguma coisa, porque até agora, basicamente, só os personagens secundários fizeram algo relevante. Comenta aqui embaixo um personagem que você detesta, aquele personagem que você não suporta mesmo. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só de bons personagens, aqueles personagens lá que a maioria das pessoas gostam. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, também deixa um comentário para o YouTube ver que o nosso canal é relevante e indicar para mais pessoas. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!